Boa noite, 5 de setembro, quinta-feira, 19 horas. A mesa está um pouquinho grande aqui, mas a primeira parte do bloco a gente vai discutir a questão dos vetos na lei de abuso de autoridade, que é para te botar a par do que foi vetado, o que não foi e por quê. E depois a mesa diminuiu um pouquinho, que o Moro está decolando daqui a pouco para Paraná, Curitiba. Mas, obviamente, pessoal, temos uma data muito importante depois da manhã, o nosso 7 de setembro. Amanhã, Moro, é meu aniversário de 1 ano de Juiz de Fora, tá certo? E o 7 de setembro, teremos uma mega desfile aqui em Brasília, onde convidamos pessoas realmente da sociedade, presentes aqui, líderes religiosos, empresários, ministros, esposa de ministro, esposa de presidente, marido de ministro, entre outros, né? E vamos comemorar essa data que é nossa. Houve uma grande articulação entre o governo e a classe empresarial, patrocinando descontos, né? Promoções. O próprio Luciano Hang deve ter feito um grande plano lá para vender mais barato a camisa amarela. Tem o pessoal da ONU dizendo que vai de preto. A pátria dele deve ser essa cor mesmo, a bandeira da pátria deles, né? A nossa é verde e amarelo. Então, nós vamos falar um pouquinho aqui de abuso de autoridade. O último dia foi hoje, não foi fácil a discussão diversa, interesse de tudo quanto é lado, nosso, pessoal, do Congresso, de gente do Judiciário, o povo, a população, e fizemos algumas reuniões e decidimos, então, em comum acordo, vetar 36 dispositivos. Agora, deixa bem claro, aqui diz a regra do jogo democrático. A palavra final depende do Congresso. Então, o que nós sancionamos, uma vez publicado, passa a ser lei. O que nós vetamos vai para a apreciação do Congresso. O projeto foi aprovado, então, há pouco tempo, maioria simples, são 257 parlamentares, então metade mais um, uma vez votando e aprovando, aquele projeto seguiu avante, foi para a nossa mesa e nós, então, sancionamos ou vetamos total ou parcialmente. E agora volta para o Congresso, né? E o Congresso vai decidir das duas casas, só que agora não é a maioria simples, é uma maioria qualificada. Tem que ter 257 votos não na Câmara, 257 não para derrubar o veto e aquele dispositivo voltar para o corpo da lei. Se tiver mais votos sim, o veto está mantido e aquilo vai para o arquivo. E depois, uma vez aprovando na Câmara, caso aprove na Câmara, vai para o Senado. O Senado são 81 senadores, eles lá vão ter que ter 41 votos não ao veto para que ele seja rejeitado e volte para o corpo da lei. Logicamente, respeitamos qualquer resultado, e essa é a regra do jogo. Sempre foi assim. Semana passada, derrubaram o veto dos fake news. Eu achei tanto quanto pesado, acho que é pesado, 2 a 8 anos de cadeia para quem, porventura, replica um fake news. Ele pode estar replicando de boa fé, ele não sabe que o assunto é muito complexo, não consegue entender. E lê no telefone dele, deu um clique ali, ele está passível de 2 a 8 anos de cadeia. Já está decidido, André, vai entrar com uma DIN junto ao Supremo Tribunal Federal, o André, é isso mesmo? Não, quem vai entrar não é você não, quem vai entrar é o PSL, o partido PSL vai entrar com uma ação direta de constitucionalidade junto ao Supremo Tribunal Federal, para questionar, amor, inclusive a questão da desproporcionalidade. Se um dia quiser criar uma lei para punir fake news, não vai contar com o meu apoio. O que mais sofri fake news ao longo da minha vida toda, não foi apenas durante a campanha, mas liberdade de expressão, no meu entender. E olha quem foi favorável à lei de fake news, preste bem atenção. Então, primeiro foi um moleque de São Paulo que resolveu lutar para botar em pauta isso aí. E depois os parlamentares que votaram para derrubar o veto, cada um aí deve ter o seu argumento e nós respeitamos. Só, logicamente, como eu vetei, eu gostaria que não fizesse parte da lei. Vamos lá então para o abuso de autoridade? Aquela história toda de acordo com o que acontecer, acaba com a Lava Jato, dificulta o combate à corrupção, tem algumas autoridades que cometem abuso, mesmo ou não, eu acho que tem.
comete sim, tá? Mas vamos deixar aqui o pessoal rapidamente discutir. Vou começar com a esquerda aqui, o Major Jorge. A razão de um veto ou sanção aí? Bom, presidente, primeiro destacar, como o senhor falou, acho que é muito pertinente a dedicação que o senhor teve para discutir esse tema. Na verdade, aqui, uma nota conjunta, os 4 ministros que acompanham o senhor agora se manifestaram aqui em concordância, em consonância com aquilo que foi decidido. A lei, ela traz aspectos muito positivos, né? É uma unanimidade que não se concorda com o abuso de autoridade, e eu vou trazer um exemplo prático que foi sancionado pelo senhor, ou seja, o senhor concordou com aquilo que o parlamento aprovou, que encontra-se aqui no artigo 21, onde caracteriza como crime de abuso de autoridade manter presos de ambos os sexos na mesma cela ou espaço de confinamento, com uma agravante aqui de se manter na mesma cela criança ou adolescente na companhia de maior de idade. Nós tivemos um caso em Belém do Pará, se me falha a memória, onde ocorreu um episódio como esse. Eu acho que a lei vem de encontro a uma certa sociedade de criminalizar tal conduta. Então, de fato, foi uma construção muito difícil, porque são pesos diferentes que têm que ser medidos nesse momento, mas entendo que o senhor conseguiu encontrar um ponto médio na questão aqui do que a sociedade precisa, daquilo que o parlamento aprovou, e, obviamente, como o senhor falou, a palavra final é do parlamento. O André, você é o advogado-geral da União. Quando se fala advogado, vem a palavra defesa na tua cabeça, tá certo? Teve uma lei municipal, acho que de Maringá, sobre ideologia de gênero, foi aprovado. Era do Felipe é do PSL, por coincidência. E você foi instado, né? Você teve que se manifestar. Deixe bem claro aqui, até porque alguns criticaram você, dizendo que você estaria favorável à ideologia de gênero. Deixe bem claro qual a tua posição e por que você fez aquele parecer para o Supremo Tribunal Federal. Obrigado, presidente. Primeiro, como cidadão, sou um defensor das crianças e dos adolescentes. Sou contra a ideologia de gênero dentro das escolas públicas. Nós precisamos preservar as crianças e os adolescentes. O que ocorre? Houve uma lei municipal em Londrina procurando trazer essa defesa para as crianças e os adolescentes. Só que a Constituição, ela diz que cabe à União legislar sobre o assunto, sobre a questão da disciplina da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. E a nossa sugestão ao presidente da República foi que o governo federal encaminhe ao Congresso Nacional um projeto de lei defendendo as crianças e os adolescentes contra uma política coordenada de defesa da ideologia de gênero dentro das escolas públicas. Nesse sentido, nós já fizemos uma mudança de entendimento na AGU. Antigamente, a AGU defendia a possibilidade de ideologia de gênero. Hoje, nós já não fazemos isso, mas nós precisamos corrigir o que está errado da forma correta. E a nossa sugestão ao presidente, que foi acolhida, é no sentido de haver um estudo por parte do Ministério da Educação e esse estudo ser apresentado, submetido ao presidente da República e ser encaminhado oportunamente ao Congresso Nacional. Bem, o que alguns entenderam? Que ele foi contra uma lei municipal que proibia a ideologia de gênero. Se fosse uma lei municipal para aprovar a ideologia de gênero, a posição dele seria a mesma, contra o município legislar sobre esse assunto, compete à União. Então, até te adianto, conversei com o ministro da Educação, hoje ainda, ontem também conversei com ele sobre isso, e ele está preparando um projeto de lei federal, obviamente, para nós apresentarmos à Câmara, proibindo ideologia de gênero nas escolas de ensino fundamental no Brasil. Depois você volta na questão aqui do abuso de autoridade. Moro, uma questão do abuso de autoridade você achou muito importante vetar ou muito importante não vetar nessa questão que já é lei. Senhor presidente, eu acho que os vetos foram bem equilibrados. Sei que tinha muita gente, inclusive os seus eleitores, pedindo veto integral, mas é importante destacar que foi feito um trabalho conjunto com o senhor, com o ministro Wagner, com o ministro Jorge, com o ministro André e comigo, para selecionar aqueles dispositivos que poderiam realmente apresentar algum problema na aplicação. Tem um aqui que eu vou destacar, que é bastante simples, é o artigo 13,
que diz basicamente assim, ó, não pode constranger o preso a produzir prova contra si mesmo. Em princípio, nós concordamos com isso, mas ocorre que existem algumas previsões legais no sentido de que o preso, às vezes, é obrigado a colaborar. Por exemplo, fornecendo impressão digital. Como a lei não fez essa ressalva, esse tipo penal aqui, esse abuso, né, caracterizado como abuso, poderia inviabilizar a colheita de impressão digital do preso. Então, como não havia alternativa ali de emendar a lei nesse momento, teve que vetar, né, para preservar uma diligência que é feita e com todo mundo, ninguém discorda desse tipo de providência. Então, enfim, acho que os vetos foram muito bem ponderados, foram feitos com muito respeito aí ao Congresso e ao Parlamento. Certamente a eles cabe a última palavra em analisar esses vetos, mas eu tenho certeza que vão considerar as razões do senhor. Deixa eu aproveitar aqui. E, por exemplo, uma coleta de algo para exame de DNA. Ele é obrigado a fornecer sangue, passar aí aquele algodão na boca, ou tirar um fio de cabelo. Entraria nessa questão, é? Sim, também. Veja, é uma prova muito importante hoje em dia para identificar estupradores, pessoas responsáveis por crimes violentos. E hoje nem tira sangue mais, hoje é só passar um cotonete na boca. Fio de cabelo também, né? Fio de cabelo. Você encontrou lá no local da cena do crime fio de cabelo espalhado pelo chão. Por que o detido... Eu acho que o detido tem até interesse, né? Pega aqui, pega 200 fios de cabelo, eu não estava lá, até comprovar a inocência dele. Então foi vetado esse dispositivo, que eu entendo que nada mais justo, né? Capitão, mais um capitão aqui, ministro aqui, ó. O Moro aqui é ministro e foi soldado, né? Atirador. Da onde? Cabo de Maringá. Cabo atirador. Não foi rebaixado, não, fica tranquilo. Cabo atirador de Maringá. O Wagner aqui, meu colega de Academia Militar das Agulhas Negras, capitão do Exército, está na Controladoria Geral da União. Vamos lá, razão de veto ou sanção aí? Vamos lá, presidente. O caso aqui, para demonstrar até a razoabilidade da discussão que o senhor capitaneou quando nós estávamos discutindo o assunto, eu trago o artigo 15, que ele fala que constranger a depor sob ameaça de prisão pessoa que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, deva guardar sigilo. É óbvio que isso caracterizaria. Então, foi mantido no texto essa previsão. Porém, o parágrafo único diz que incorre na mesma pena qualquer pessoa que tenha optado por ser assistida por advogado ou defensor público sem a presença do seu patrão. Então vamos trazer aqui a questão do PAD, do processo administrativo disciplinar, né? Aqui na questão do PAD, a gente deixa muito claro que a súmula 5 do STF já diz que a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. Então, esse item foi vetado porque a gente já tem um parecer do STF sobre isso e aqui nós vamos ter uma lei contra. E se caso a gente ouvisse alguém ou tivesse uma inquirição dentro de um PAD sem a presença do advogado, o servidor poderia responder a uma pena de 1 a 4 anos, o que seria completamente inviável. Então, esse é um exemplo clássico que nós, no primeiro momento, não houve a sanção do caput do artigo 15, porque ele realmente caracterizava um caso de abuso de autoridade, mas quando a gente vai no inciso 2 do parágrafo único, nós já trazemos um caso que realmente não dava para manter na norma. Você vê a complexidade, já tem caso aqui de sanção e veto. Então, quem pedia o veto integral, você vê que as coisas não são tão fáceis assim. Tá? Então, a decisão tem que ser equilibrada e tomada em equipe. Não pode o presidente sozinho. Cadê minha caneta compacta ali? Tá? Não pode sozinho decidir essas questões aqui. Vamos lá para o André, que não falou no assunto ainda sobre abuso de autoridade. André, alguma coisa aí contra ou a favor? Presidente, nós trabalhamos numa dupla perspectiva. Em primeiro lugar, preservar a autoridade pública, no sentido de perseguir o crime, ou seja, o promotor, a polícia, eles têm que ter garantido a prerrogativa de perseguir o crime quando ele ocorrer. Então, nós trabalhamos nessa linha de raciocínio. Por outro lado, nós tínhamos que preservar, quando se fala sanção e veto, pensa sempre no político. Mas nós temos que preservar o cidadão que está na rua e ele não pode estar sujeito, às vezes, a uma autoridade que abusa do seu poder. Então nós tínhamos que pensar também em você que está nos assistindo aí. E eu vou dar um exemplo agora, presidente, de um dispositivo da lei que nós mantivemos justamente para preservar a autoridade
que persegue o crime. Ela só vai poder ser sancionada, ou essa lei só vai poder ser aplicada, lá no artigo 1º, parágrafo 1º, se ficar demonstrado que ela propôs aquela ação judicial, que ela capturou o criminoso com a intenção não de coibir o crime, mas só de perseguir a pessoa, não de fazer aquilo que devia ser feito. Se nós vetássemos esse dispositivo, todo promotor, todo delegado ia se sentir constrangido de exercer a sua autoridade. Então nós mantivemos esse dispositivo justamente para preservar a autoridade pública, policial, militar, de exercer a sua autoridade. Lá na ponta, né? Voltar para o Jorge, né? Foi aluno do Colégio Militar de Brasília e é major da reserva da Polícia Militar. A questão de algema, Jorge, como é que, se você estivesse nativa na rua, você usa a algema para deter aí um suspeito ou não, caso fosse mantido esse dispositivo? Presidente, assim, a intenção do projeto, a gente até entende que tenha sido boa, mas da forma como estava escrita, ela limitava muito a autoridade policial, principalmente policial na rua, aquele que está defendendo você aí de alguma coisa, num cenário onde que haja necessidade de fazer uma contenção de ânimos. A algema não pode ser vista apenas como objeto de constrangimento. Na verdade, a algema é um objeto de proteção. Proteção do policial, proteção das pessoas que estão no cenário, proteção da pessoa que está sendo conduzida, porque a gente nunca sabe a reação. Estava sendo criminalizado aqui o uso da algema sem que houvesse uma manifesta reação da pessoa. Então, na prática, o policial ficaria fragilizado, assim como todos os demais que estivessem naquele cenário, porque precisaria ter uma reação, e aí a contenção a essa reação geralmente ela é mais drástica. Então, eu acho que nesse particular aqui, o senhor teve a sabedoria de compreender o interesse público, o interesse maior. Como o ministro Moro falou muito sabiamente aqui, isso não é uma afronta ao parlamento, ao contrário, é um diálogo institucional que se estabelece para que a gente possa aperfeiçoar essa lei. Numa outra oportunidade, ter uma lei que vá dar, de fato, a retaguarda jurídica, como você vem falando, aos policiais, preservando a população. Então, nesse particular, se o senhor sancionasse esse dispositivo aqui do artigo 17, nós estaríamos fragilizando os policiais na rua, fragilizando as pessoas de bem que os policiais protegem e até fragilizando a pessoa que está sendo conduzida, porque ela tendo uma reação impensada naquele momento, a forma de contê-la poderia de fato vir a lesionar e tudo. Então, os policiais aqui agradecem, com certeza agradecem muito por esse veto aqui que foi feito ao dispositivo. E vamos usar algemas, hein? Ela está na tua cintura para ser usada, não é abuso de autoridade, não tem problema nenhum, preserva a sua vida, preserva a integridade do detido e é uma demonstração que o policial, que ele tem a seu alcance, tem que ser usado. E estamos discutindo ainda em ministério aqui aquela questão da retaguarda jurídica para o policial poder exercer o seu trabalho, né? Eu defendo, alguns acham sendo radical, eu acho que depois de uma operação o policial tem que ser condecorado e não processado. Então, tem o pacote anticrime do Moro, que está devagar, mas está caminhando muito devagar no parlamento, a gente espera que ele vá avante, tá certo? Que se vote, e a gente pretende logo depois entrar com nós na questão da individualidade. Mas tudo bem. Moro, alguma coisa aí, mais alguma coisa contra, a favor? Não, bem fácil aqui, presidente. Tem o artigo 16. O artigo 16 diz assim, ó, deixar de identificar-se ou identificar-se falsamente ao preso por ocasião de sua captura ou da prisão. Como é que é? Você vai prender o cara, você tem que se identificar? Assim, na verdade, como regra, o policial tem que se identificar. Agora, criminalizar quando ele deixa de se identificar, ignora aqueles casos em que ele vai prender um chefão do crime organizado. E ele vai se identificar completamente para o chefão do crime organizado, ele coloca em risco muitas vezes a vida dele e até da própria família. Então, o cara está no estado de embriaguez, por exemplo, com porrete na mão, fazendo barbaridade. O policial pode ter que se identificar também para ele? Como regra, a lei estabelece, mas assim, o problema foi aqui criminalizar essa conduta sem colocar exceção. Qual seria a pena aí? Aqui seria... 6 meses a 2 anos. Pessoal, condenar o policial a 2 anos de cadeia, porque ele não se identificou para o cara que foi deter, estava lá num lugar violento. Tá? E outra coisa, ele leva o cara para o xadrez, o cara chega lá e fala para
Na audiência de custódia, olha só, audiência de custódia, olha, ele não identificou para mim, não sei quem é esse cara não, olha o problema aí. Nós sabemos que alguns locais, não são todos, o juiz de plantão ali, ele é duro contra o policial. Muitas vezes o policial sai com o processo, até ele tortura. Ele é acusado de tortura psicológica. Ô doutor, ele falou para mim que um bicho-papão ia me pegar juntamente com a mula sem cabeça, eu estou apavorado. Tortura psicológica. Não estou exagerando, tá bom, fica tranquilo. Fica tranquilo, não estou exagerando. Mas tortura psicológica, pode falar, ele disse que me matar, arrebentar com a minha família. A palavra desse bandido, né? Muitas vezes não, em algumas poucas vezes, vale mais que a palavra do policial. E o fato de se identificar é a mesma coisa. Olha, ele não falou se era cabo, nem era sargento. Né? Ou ele pode ser acusado até de faltar a verdade. A hora militar pega, né? Daí ele se apresenta lá e fala para o juiz aqui, ele disse que era cabo, estou vendo que ele é sargento, ele mentiu. Então é uma questão absurda, foi vetado realmente, espero que o parlamento mantenha esse veto. Quer complementar ou tá bom? Não, acho que foi bem explanado aí. Consegui fazer o Moro sorrir, olha só, o Moro está sorrindo aí. A história do bicho-papão ficou ótima. Você tinha medo do bicho-papão ou não? Tem mula sem cabeça, soltando fogo pela narina, tinha não? Se tive, passei essa fase faz tempo. Vamos lá, o Capitão Wagner. Você, Capitão Wagner. Quem é o teu ídolo na história de quadrinhos aí? Não quiser moleque. Capitão América? Gostava do Capitão América. O Hulk? É capitão, né? É Capitão Vou pro meu filho gosta do Capitão América. Bem, presidente, eu acho que o último exemplo aí que a gente vai trazer é sobre a possibilidade de fotografar ou filmar qualquer pessoa, né, dentro de um processo. E aqui ele traz essa ideia de fotografar e filmar com a ideia de denegrir a imagem daquela pessoa, expondo a vexame ou execração pública. Bem, a primeira dificuldade da gente caracterizar que aquilo ali foi feito com esse objetivo, né, com o intuito de criar algum tipo de vexame ou execração pública. E quando se cria uma exceção ao caso, se amarra que só deixa de ser crime, e crime com pena de 6 meses a 2 anos, quando essa fotografia ocorrer dentro de investigação criminal ou processo penal. Eu vou dar um exemplo claro aqui do que isso influencia diretamente na administração pública federal. Servidores que não comparecem ao trabalho, e durante uma investigação administrativa você tira uma foto do servidor ou filma aquele servidor em outro ambiente, trabalhando em outro lugar e gerando dano ao erário. Como não é uma investigação criminal e sim administrativa, esse servidor público que está investigando poderia ser condenado a 6 meses a 2 anos de prisão. Então é um cuidado que a gente tem que ter, porque as investigações no Brasil não se resumem a investigações criminais, nós também temos os exemplos das investigações administrativas. A questão é bastante séria, tá? Cento e poucos itens, não foi difícil decidir isso aí, mas permite fazer uma brincadeira aqui agora. Você é casada? Você é casada? Sim. Você abusa de autoridade contra seu marido em casa? Você manda ele lavar roupa, arrumar a cama, limpar o banheiro, dar banho no cachorro. Você não acha que isso é abuso de autoridade, não? Estou pensando 15 a 20 anos de cadeia, tá bom? Pessoal, olha só, quem quiser está liberado agora, a gente vai continuar nossa live aqui, mais alguns assuntos importantes para tratar, que aconteceram durante a semana. E o primeiro assunto para tratar aqui. Presidente, eu vou ir, porque tem um voo mesmo, tá? Boa viagem, boa viagem. Cuidado com o bicho papão, hein, mano? Pessoal, hoje é o dia da Amazônia. Recebemos agora há pouco no Planalto um grupo de militares de Israel que vieram colaborar com conhecimento, com inteligência no combate ao fogo. Já estão incorporados e, se não me engano, viajam hoje para Porto Velho, Rondônia. Então, muito obrigado ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu pelo ofertamento, mais uma vez, né, dessa ajuda humanitária e nessa ajuda agora para combater aí focos de incêndio na região amazônica. Então vamos lá, Brasil e Israel cada vez mais juntos aqui. Vamos lá. Vamos lá, um assunto aqui, Semana da Pátria, né? Já foi tratado. No sábado, quem puder comparecer, nesse dia muito especial para todos nós, o Brasil agradece. O PIB do Brasil
cresceu 4% no último trimestre. 0,4. Ou melhor, desculpa, obrigado aí. Esse é o meu ministro terrivelmente evangélico, que não conhece, né? O nosso prezado André aqui é pastor de que igreja, né? Presbiteriano. Presbiteriano. Você vai estar no palanque comigo dia 7 agora? Se Deus quiser. Vai estar do nosso lado o Edir Macedo. Vai estar o Edir Macedo também lá, do nosso lado. Fui muito bem recebido domingo, último lá no Templo de Salomão, lá em São Paulo. Muito obrigado. Tá? Vai estar presente também o empresário Silvio Santos. Ó, quem quiser ver o Silvio Santos, tá certo? Agora no sábado, 7 de setembro, compareça aqui na esplanada dos ministérios. Vai também estar lá o Luciano Hang, da Van. Eu não sei se ele vai estar de verde e amarelo. É o traje tradicional dele. Um empresário muito bem sucedido no Brasil. Mesmo no momento de crise, ele continua crescendo. E é um homem que faz muito por todos, em especial para o pobre, né? O pessoal outro dia na minha live, criticando ali no Facebook meu. O que ele fez para os pobres? Dá emprego para milhares de pessoas. Certo? É um exemplo de pessoa bem sucedida. 7 de setembro, assunto resolvido aqui. Tivemos ontem, em Anápolis, na entrega do KC-390. É um orgulho para a nossa Embraer. E visitei ali o local, fiz um pronunciamento, muita gente lá, o primeiro KC-390 entregue, que vai aqui ficar na base de Anápolis, o software da cabine totalmente 100% brasileiro. Isso aí realmente é uma prova da capacidade do povo brasileiro, tá certo? E nós devemos valorizar isso aí. Outros países já têm feito contrato de compra, nossa, com Portugal, por exemplo, entre tantos outros. Até a Bolívia está pensando em comprar um avião desse aí. A nossa Força Aérea, havendo recurso, obviamente, elas substituirão o nosso Hércules, uma aeronave que também está bastante usada na Força Aérea. Então isso é muito bem-vindo para todos. Alguém quer falar alguma coisa sobre o KC-390 aí? Não? Então vamos em frente. Ontem também, não foi destaque nos jornais do KC-390, na capa pelo menos, né? Não foi destaque aí. Qualquer país do mundo daria toda a capa para o KC-390. Ontem também, como a primeira dama aqui não precisa falar comigo, sabe o que ela quer, através do ministério do ministro Osmar Terra, nós assinamos ontem uma medida provisória concedendo pensão vitalícia para as crianças vitimadas de microcefalia. A mãe ganhava o BPC, é isso mesmo? Então passou a ganhar, então agora a criança, né, a vida toda, um valor de um salário mínimo. E a mãe vai poder trabalhar. Se fosse trabalhar com o BPC, não seria compatível. Alguma coisa, Maria? É importante que isso permite a acumulação do benefício, tá, presidente? E, obviamente, para as crianças que nasceram com microcefalia em decorrência do Zika vírus. Então, uma iniciativa louvável aí do Ministério da Cidadania, do ministro Osmar Terra, e, de fato, dá um alento aí para muitas famílias, sobretudo famílias humildes aí que estão passando muita dificuldade. Foi emocionante lá, viu, presidente? Eu não tinha visto uma criança, eu tinha visto em fotografia. Até o fim do discurso lá, não sei se você achou pesado ou, né, quem puder assistir, não sei se está na minha página no Facebook, um discurso de 6, 7 minutos, eu falando sobre a questão do Zika vírus, né? Eu não costumo ler discurso, acho que vale mais a emoção. De vez em quando a gente extrapola um pouquinho, tudo bem, natural, né? Tenta fazer sempre o melhor, mas ver aquelas crianças que exigem da mãe, né, ou de alguém, uma atenção 24 horas por dia. E a gente vê que aquelas mães em especial que estavam lá, estavam ali um pedaço de si. E o carinho como ela tratava aquelas crianças. Realmente é emocionante essa questão aí do Zika vírus, que veio do mosquito Aedes aegypti. Isso. Tá certo. Bem, então parabéns aos Materra, parabéns à senhora Michele aí, que trabalhou nesse projeto também. Ela não é candidata a nada, já podia ser lá atrás, não quer saber de política, até porque ela sabe das consequências de ser político, né? Ela mesma sofreu violentamente há poucas semanas um ataque desproporcional, baixo por parte da imprensa, no tocante aos seus familiares que moram aqui em Ceilândia,
aqui do lado. Ele te pergunta, para que aquela matéria? O que somou aquela matéria a falar da avó dela, que teve um problema há 20 anos atrás, ou a mãe dela teve um problema 15 anos atrás? Certo? Ou de outro familiar que tinha problema também. Família muito grande na Ceilândia. E não levou a nada. Qual o objetivo? É me atingir. O tempo todo atira familiar, meus filhos, minha esposa, um filho meu também, que um tempo atrás aqui foi lá atirar na Polícia Federal, veio uma capa na Veja, que fosse o maior crime do mundo ele atirar. Deixo claro, eu atirava desde os 5 anos de idade. 5 anos não, um pouco mais tarde, né? Mas os meus filhos atiravam com 5 anos de idade, já sabia que era uma arma de fogo. Mas tudo bem, vamos tocar o barco. Agora um assunto muito importante. É difícil, né? Para mim, porque é uma decisão que eu tive há pouco, publicou já em Diário Oficial da União o nome do futuro chefe do Ministério Público da União, o senhor Augusto Aras. De qualquer maneira, qualquer nome que eu indicasse, né? A senhora Raquel Dodge, o pessoal da lista, o Antônio Carlos Soares, o Simões do Rio de Janeiro, entre tantos outros, né? Eu sofreria ataques, e afinal de contas, né, o ataque que todos eles sofreram quando foram me visitar, ou aqui, né, ou no plano, lá na presidência, ou aqui. Agora que eu peço a vocês, né, o pessoal que votou em mim, e tem uns 20% pelo menos no Facebook, falando que acabou a última esperança dele, não vota mais em ninguém, ou vai votar no Moro em 22, ou me esquece. Bem, pessoal, atira a primeira pedra que não tem nenhum pecado. Eu tinha que escolher um nome, tinha um universo ali que foi se reduzindo até que chegou no Augusto Aras. Né? O compromisso que ele tem conosco, né, e que tem com o Brasil, está bem claro, né? Ele conversou com muita gente. Né? Não basta apenas, né, ter alguém lá que combata a corrupção. Tem que combater a corrupção? Tem. Tem que também ser sensível a outras questões. Se eu boto alguém lá, como alguns fizeram campanha, se eu vou falar nome aqui no Facebook, por um nome, né, muito conhecido na Lava Jato, né, 10, eles querem ser 10 no combate à corrupção. Se passasse, nós sabatíamos no Senado, deixa bem claro, se passasse lá, que é competência do Senado aprovar ou não, e o resultado que tiver no Augusto Aras, eu vou acolher. Se não passar, eu digo outro nome, eu acho que vai ser aprovado. Agora, ele tem também, nas questões que afetam em parte a ele, ou em grande parte a ele, ter uma posição serena. Questão ambiental. Vamos supor que a gente bote alguém lá, que nós sabemos de alguns dos Ministérios Públicos, né, que não pode ver uma vara de bambu sendo cortada que já processa todo mundo. Como é que ficaria alguém que tivesse uma visão muito radical na questão ambiental? Como é que ficaria, por exemplo, o agronegócio no Brasil? O homem do campo. Porque a partir da aprovação no Senado, né, publica o nome dele como aprovado, se ele quiser, a partir daquele momento, ele se declara divorciado de mim. Divorciado, não deve nenhuma satisfação a mim. Tá? E o Aras não deve satisfação a mim, deve à sociedade, deve aos seus compromissos. Até eu falei para ele e para os outros, né? O que eu quero do futuro PGR? Que tenha numa das mãos a bandeira do Brasil e na outra das mãos o quê? A nossa Constituição. Então a questão ambiental é importantíssima, não é apenas para o homem do campo, é também para o Tarcísio, que é o nosso ministro da Infraestrutura. Quantas vezes você tem conhecimento, ainda no momento, né, você quer rasgar uma estrada e entra ali o Ministério Público, né, alegando as condições ambientais, e dificulta, e às vezes aquela estrada leva 5, 6, 10, 15 anos, ou não sai. Então essa questão de infraestrutura também interessa, não queremos o chefe o Procurador-Geral da República que pode fazer tudo, mas também não aquele que não pode fazer nada. Uma questão muito séria, né? Há pouco tempo o Supremo Tribunal Federal, alguém quer interromper, comentar aqui agora? Há pouco tempo o Supremo Tribunal Federal resolveu tipificar homofobia como se racismo fosse. Percebeu? Tipificou. O Ministério Público Federal deu outra opinião. Foi favorável ou contrário? O que vocês acham aí? O MP? Foi favorável? Foi favorável. Até por ocasião dessa discussão, né, onde apareceu um terrivelmente evangélico. Eu estava no encontro lá em Santa Catarina, dos Gedeões, e me deu essa ideia, né? Falei do assunto, com todo o respeito que eu tenho ao Supremo Tribunal Federal, mas acho que
não era a competência dele de legislar sobre esse assunto, é porque o Supremo não legisla, quem legisla é o Congresso Nacional. Mas eu falei lá no Gideon em Santa Catarina, falei, será que não está na hora de termos no Supremo Tribunal Federal um ministro terrivelmente evangélico? Porque ele poderia sentar em cima do processo, poderia não, pedir vistas no Supremo? Pedir vista, sim, presidente. E ficava, tem tempo para entregar o processo? Ele tem que fazer os estudos dele no tempo Uma dele. pergunta, qual tempo tem para entregar um processo onde o ministro do Supremo pediu vista? O tempo que ele tem para formar o convite. Mas se ele quiser sentar em cima do processo, ele senta. Eu não... Bem, tem questões lá que tem mais de ano pedido de vista lá dentro. Então, acho que não é para sentar em cima do projeto e agir dessa maneira o possível futuro ministro do Supremo Tribunal Federal, o quem quer que seja lá. Mas dá a sua opinião. Eu assisti a sua sustentação contra isso. Até passei para... botei nas nossas mídias sociais. Parabéns, mas a sustentação é excepcional. E hoje em dia, né, homofobia e racismo é a mesma coisa. O que é racismo? Eu sei se você é branco ou não é, né? Se é afrodescendente ou não é. Dá pra gente ter uma noção aqui, né? Agora, se o cara é homossexual, você não sabe. Você briga com o cara, fala um palavrão para ele, vai que ele seja esse palavrão, tá? Vai na delegacia, registra a queixa. Isso é crime inafiançável. Vai pra cadeia, acabou o futebol, tu vai pra cadeia, pô. Vai pra cadeia. Então, o chefe do MP, eu não sei se foi a senhora Raquel Dodge ou foi o que antecedeu, que foi o Janot, deu um parecer favorável à tipificação de homofobia como se racismo fosse. Você está entendendo a importância do chefe do Ministério Público? Não é uma pessoa que eu apenas achei ela bacana, né? Ah, cara bacana, nota 10 nessa ou naquela área, e as outras áreas. Aí, essa questão de racismo, etc., né, fala em minorias, tá certo? Essa questão também. Muitas vezes o chefe do EP opina em questões de economia também, não? Sim. Sim, questão penal, Sem dúvida. outras, né? Civil. Sem dúvida. Ele tem que ser uma pessoa, sem querer desmerecer os outros todos, subprocurador da República, que estava na lista ou não, sem querer desmerecer ninguém. A gente buscou uma pessoa ali que fosse nota 7 em tudo, não 10 uma coisa e 2 outra. Essa foi a intenção. Eu peço a você que está aí, eu vi no Facebook agora, nem vou ver mais, tá certo? Que está esculhambando a gente. Eu pergunto, você conhece o Augusto Aras? Você conhece o outro nome que você queria que tivesse no lugar dele? Você conhece apenas por ter aparecido muito na mídia por combater a corrupção, por exemplo. Mas as outras questões de família, ambiental, economia, segurança, você conhece? Você não conhece? Dá uma chance pra gente, meu Deus do céu. Não vai atirando logo. Tá certo? Porque não vai ser dessa forma que vai mudar o Brasil. Tem muita coisa, mas muita coisa errada. Agora, se o pessoal atirar em cima de mim, sem dar oportunidade para o Augusto Aras, caso ele seja aprovado em Sambatinho no Senado, mostrar o seu valor, pelo amor de Deus, aí fica ruim a convivência. Tá? Eu sou, sim, como sempre tenho dito, né, devo lealdade ao povo, mas não é essa lealdade cega que está do outro lado. Quantas vezes no Facebook eu pergunto, o cara citava o nome de uma pessoa para ser procurador, eu perguntava, você conhece? Ele não respondia. Você sabe qual a posição dele nessa área? Ele não respondia. É alguém que a simpatia dele, simpatia é amor, é casamento. Eu não quero um procurador para casar com ele. O senhor Augusto Aras não vai ser meu marido, nem eu vou ser a esposa dele, nunca, nunca. Né? Nem eu quero, nem ele quer, você pode ter certeza disso. Nós queremos um procurador que realmente trate dessas questões com muito cuidado, né? Mas que não seja nem muito para lá, nem muito para cá, que tenha ali uma posição que faça justiça no Brasil. E é uma posição bastante ingrata essa que ele vai ocupar, né? Difícil, tão difícil, né, Major, quanto a minha. Muitas vezes você tem que decidir ali questões que você fica numa situação bastante complicada. Então, eu peço a vocês, né? Vai no Facebook, você fez um comentário pesado, retira, pô, retira. Me dá uma chance para mim. Você acha que eu quero botar alguém lá para atrapalhar a vida de vocês, né? Atrapalhar a vida do Brasil? Não é. Eu quero uma pessoa que ajude o Brasil.
quando fala em questão ambiental, que faça o casamento do desenvolvimento com a preservação do meio ambiente. Que em posições críticas, né, que o Supremo passa, ele dê o seu parecer. O parecer dele ajuda para um lado ou para o outro. Tá? É vamos assim dizer, um primeiro voto, que não vale, né, o procurador não vota, né, mas o primeiro voto sobre aquela questão. É isso que a gente pede a você. A gente pede a Deus que ilumine o doutor Aras, ilumine as autoridades do Brasil. Isso faz parte aí das igrejas evangélicas, né? Sempre abençoa as autoridades. Já tive várias vezes igreja, independente quem seja essa autoridade. E eu peço a você nesse momento um voto de confiança. Se lá na frente não satisfazer, né? Paciência, tá certo? A gente assume o erro, mas tenho certeza que essa posição nossa é bastante acertada, difícil, muito difícil de tomar uma posição. Essa, aquele, não vai, aquela. A gente quer o melhor do Brasil e devemos acreditar nos outros. Eu peço a você que acredite em mim, continue acreditando até que eu prove o contrário. Enquanto não provar o contrário, dá uma chance para mim, e você que votou em mim, de graça, que trabalhou, que fez inimizades, tá? Que gastou dinheiro, que foi para a rua, tá? Que não queria mais o PT, também não queria aquele que ficou em terceiro lugar, nem o que ficou em quarto lugar, tá? E votou na gente, deu um voto de confiança, e continue dando voto de confiança. Não queira apenas metralhar a gente, porque você achava que devia ser outro cara, e não esse. É muitas vezes igual uma seleção, né? Quantas vezes o cara convoca um cara aí que você fala, pelo amor de Deus, esse cara não, tem que convocar aí o Felipe Melo do Palmeiras, até que eu apoio, se eu pudesse intervir aqui, eu ia intervir aqui, Felipe Melo do Palmeiras, tá certo? Depois do primeiro cartão amarelo, tirava ele de campo, logicamente, deixava não, deixava até o primeiro cartão amarelo, ia ser o titular da minha seleção brasileira. Felipe, olha o Goiás no sábado, eu vou estar baixado do hospital, 9 da noite, vou estar te assistindo, hein? Olha a tua responsabilidade. Com toda a simpatia, né? Eu sei que o Ronaldo Caiado é torcedor do Atlético Goianense, e o Goiás é o rival dele lá. Mas como bom goiano, no fundo ele vai torcer para o Goiás. Tá? O jogo vai ser aqui do lado, aqui. Vai ser em Goiânia? Deve ser em Goiânia, Serra Dourada, né? Eu até estava pensando em ir para lá, mas teve a cirurgia, não fui. Alguém quer falar alguma coisa sobre PGR? Posso falar? Pode, não, deve. Primeiro, a gente acompanhou de perto, né, todo o processo. O senhor ouviu muitos nomes, a gente acompanhou que não foi uma decisão simples, que o senhor tinha excelentes nomes para escolher e que o senhor procurou ponderar todas essas questões. Questão criminal, questão ambiental, questão da infraestrutura brasileira. E assim, o que a gente pode dizer hoje é desejar sucesso ao Dr. Augusto Aras, que ele possa ser um grande procurador-geral da República, que ele possa ajudar o Brasil não só no combate à corrupção, mas no desenvolvimento econômico, na reconstrução desse país que precisa ser feito, tantos problemas sociais, tantos problemas estruturais. A gente reconhece o valor não só do Procurador-Geral da República, como do Ministério Público Federal como um todo. E a gente espera que o Ministério Público Federal, sob a liderança do Dr. Aras, ele seja um Ministério Público forte e capaz de contribuir com o país. Sucesso ao Dr. Augusto é a palavra da Advocacia Geral da União. Que eu falei para os meus ministros, né, que também tinha ministros que tinham posições divergentes, né? Eu ouvi quase todo mundo, né? Esse sim, aquele não. E por quê? Quando um ministro falava, eu não quero tal fulano, falava, por quê? O que você tem de concreto contra ele? Né? Ouvi muita gente, li alguns jornais no tocante a isso aí, porque quando o candidato me visitava no dia seguinte, levava pedrada, como se fosse um político, né? Mas foi aí formando um juízo a respeito, entre todos, muitos bons nomes, onde poderia ali ter uma média 7 em todos os requisitos. Então, mais uma vez, eu peço a você, um pouco de paciência, tá? Não vá logo, como alguns estão fazendo aqui, atirando, não voto mais, não quero mais papo, joguei meu voto fora, e acabou, tá?
esse trabalho não ajuda o Brasil em nada. Ele nem entrou em campo ainda, já está vaiando o jogador do teu time, tá certo? E como disse aqui, né? Peço a Deus que nos ilumine, abençoe o Brasil, ajude, porque nós somos um país que tem tudo para dar certo. Alguma coisa, vai? Só desejar também ao doutor Augusto Aras boa sorte, que Deus ilumine ele nessa difícil missão, não é uma missão simples. Também deixar aqui bem claro, presidente, do respeito que todo o nosso governo tem pelo Ministério Público Federal, por todos os ramos do Ministério Público. É um parceiro direto, principalmente nos trabalhos conjuntos de combate à corrupção com a Controladoria Geral, com a Advocacia Geral da União, e eu tenho certeza que a instituição forte, junto com o novo líder, vai rumar, tomar seu destino, que é um destino que ele já vem construído há muito tempo, uma instituição que realmente ajuda o Brasil no seu crescimento, e eu tenho certeza que isso vai ser, que o Ministério Público vai continuar forte como sempre foi. Benito Jorge, alguma coisa? Sim, presidente, assim, essa decisão eu sei que foi muito difícil, todos nós sabemos ali, mas vi a sua preocupação em fazer a melhor escolha. Acho que foi muito enriquecedor também, o senhor conversou com vários membros do Ministério Público, todos eles trouxeram visões muito positivas daquilo que vem para a sua instituição e para a sociedade brasileira. O doutor Augusto Aras, eu tive a oportunidade de conversar com ele pessoalmente, se comprometeu em conduzir da melhor forma a sua instituição. E a partir de agora, essa decisão sendo do presidente, não só as pessoas que votaram, mas aquelas que não votaram também, tem que torcer para dar certo. Né? Que Deus abençoe o doutor Augusto Aras, que ele possa conduzir da melhor maneira a instituição. E a doutora Raquel, com quem tivemos esse contato durante esse primeiro período do governo aqui, deixar também o reconhecimento pela forma com que tratou conosco, a sua forma muito cordial, auxiliou o governo até agora também, e tenho certeza que fará uma transição republicana nesse momento, a quem também desejo sucesso na sua vida pessoal. Mas o doutor Augusto Aras aqui, a partir de agora, todos nós, independente de termos votado no presidente ou não, temos que torcer para que ele faça a melhor gestão. O Ministério Público é uma instituição grande, são membros qualificados, pessoas de muito valor, e eu tenho certeza que lá dentro também ele vai encontrar apoio necessário para conduzir a Procuradoria-Geral da República. Eu quero aproveitar que hoje são dia 5 de setembro, cumprimentar os médicos, enfermeiros, os demais profissionais da Santa Casa de Juiz de Fora. Vocês salvaram a minha vida e amanhã faz um ano do ocorrido. Muito obrigado a vocês, obrigado a todos que oraram pela minha vida, que acompanharam aquele momento bastante difícil que eu enfrentei. Estive aí praticamente do outro lado da vida. Foi um milagre a minha vida e também quase um milagre a minha eleição. Não vamos jogar isso fora, vamos construir juntos o futuro do Brasil. Não posso fazer tudo aquilo que quero. Alguns até acham que isso seria bom, né? Também concordo, né? Tudo que eu quiser for fazer, isso é uma ditadura, não queremos isso daí. Mas vamos fazer tudo aquilo que for possível para o bem-estar do nosso povo, para que o Brasil saia da situação complicada que se encontra na economia, na questão ética, moral, corrupção, violência. E não é fácil, não vai ser uma pessoa que vai conseguir tudo isso, vai ser um agrupamento de pessoas. No momento eu agradeço meus 22 ministros que estão ligados diretamente à minha pessoa, passando de 39 para 22 ministérios. Agradeço os servidores do Planalto, secretários, tá? A você que me ajuda na rede social, a você, população que sofre o dia a dia também, com a questão do desemprego, da violência, preconceito muitas vezes. Vamos trabalhar juntos, que temos como tirar esse Brasil da situação que se encontra. Eu não falei aqui sobre o grafeno hoje, né? Eu recebi hoje a visita, estou muito feliz, de um cientista russo, que foi o que descobriu o grafeno em 2004 e ganhou o Prêmio Nobel de Física em 2010. É uma pessoa maravilhosa, foi 15, 20 minutos de conversa, e nós estamos fazendo aí
embaixo lá, botando a letra embaixo, estamos aí legendando, para você ver o que aconteceu. Muita coisa é mito ou realidade. A super bateria, que há 5 anos falava sobre isso aí, muita gente falava besteira, né, que estava inventando coisa, que eu estava não sei o que lá. Então eu conversei com o prêmio Nobel de Física. Nós temos algum prêmio Nobel no Brasil, Major? Não temos por quê? Está faltando disciplina aqui em sala de aula. Aqui, ó, que fez Colégio Militar de Brasília, Academia Militar das Agulhas Negras, concurso público, ou seja, tá? Lá na ponta esquerda, lá, o Jorge, fez Colégio Militar de Brasília, Academia da Polícia Militar. Você fez o quê, André? Escola pública, primeiro grau, ensino médio, escola particular, depois para faculdade. Também fiz escola pública, lá em Jundiaí, o Grupo Escolar Coronel Siqueira de Moraes, estudei em 7 Barras, estudei em Ribeira, e estudei em Eldorado Paulista, escola pública o tempo todo. Estudei também, sabe onde? Instituto Universal Brasileiro por Correspondência. Eu fiz ali português e eletricidade, tinha dificuldade. Me ajudaram a passar em concurso, não só para a Escola Operatória de Cadeia do Exército Campino, bem como também fui de concurso para a Academia Militar das Agulhas Negras. Então vai do trabalho, do empenho, da dedicação de cada um e dos meios, né? Tem gente que vai para a escola cumprindo tabela. Como a gente vê, às vezes, algum time de futebol, né, Major? Você está mais feliz agora com o Flamengo, né? Antigamente. Palmeiras também. Palmeiras. Não, vai ter o segundo turno aqui ainda, tá certo? Palmeiras e Vasco. Então o Ministério está ameaçado, hein? Tá certo? Então, quando a gente vê, de vez em quando, o jogador do time entra em campo para cumprir tabela, né? O time cumprindo tabela, né? Quem vai para a sala de aula, estuda, se empenha. No meu tempo, na biblioteca do Eldorado Paulista, né? Raramente tinha outro aluno lá dentro, geralmente eu era sozinho lá dentro, tá certo? Então, tive sucesso, graças a Deus. Minha mãe teve 7 filhos, está viva ainda, 92 anos. Beijo, minha mãe, saudade de você. Deve estar em Miracatu ou em Eldorado Paulista. Pessoal, muito obrigado a todos vocês. Paciência, paz para todo mundo. Deus abençoe o Brasil. Muito obrigado.